Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal do Carro. A gente está aqui hoje no estúdio do Estadão, do Jornal do Carro do Estadão, aqui no bairro do Limão. Recebemos hoje convidados importantes aqui da indústria de automóveis. A gente vai falar hoje sobre segurança, a gente vai falar sobre novos produtos, sobre mercado, enfim, assuntos importantes aí sobre a indústria de veículos. A gente recebeu aqui hoje, estou pegando minha colinha, o vice-presidente da Hyundai Motors do Brasil, o Ángel Martinez. Acertei a pronúncia, né, Ángel? Perfeito. Vamos lá. O diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é o José Aurélio Ramalho. Obrigado, Tião. E o gerente-geral de produtos da Hyundai Motors do Brasil, Rodolfo Stoppa. Obrigado, boa tarde. Então a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Eu já vou começar botando lenha na fogueira. Nós tivemos aí, a Hyundai acaba de lançar no Brasil um produto muito importante, que é a nova linha HB20. Né? A gente tem aí, vocês lançaram primeiro o HB20 hatch, aí estão lançando agora HB20 sedã. Fizeram uma estratégia diferente aí da concorrência, né, do principal concorrente. A GM lançou primeiro o sedã e vai lançar agora o hatch. E aí nesse ínterim, o que aconteceu? Tivemos aí um caso muito sério de recall da GM, né? A GM lançou aí, tem mais ou menos 19 mil carros produzidos e tal, e eles tiveram um problema num sistema de gerenciamento do motor, que gerou 2 incêndios, pelo menos que a gente tem registrados e tal. Eu sei que é muito ruim quando a concorrência, quando o mercado de uma maneira geral sofre um impacto disso, que é ruim para todo mundo. Mas eu queria saber o seguinte, isso para vocês, qual é o impacto que isso causa? Quer dizer, essa questão desse principal concorrente aí ter um problema tão sério nesse primeiro momento. Vamos lá, Tião. Acho que é o seguinte, cada marca tem a sua estratégia de desenvolvimento, de testar os veículos, de qualidade de engenharia de materiais. Não posso falar sobre as outras marcas e também não quero ser indelicado, tá? Mas com relação à Hyundai, nós somos uma das marcas mais verticalizadas do mundo. A Hyundai acredita que ter os seus próprios fornecedores assegura uma melhor qualidade. Tanto que o aço utilizado nos carros da Hyundai, a grande maioria, é produzido pela própria Hyundai. Okay. Nós importamos as bobinas. Os navios que transportam os carros da Hyundai pelo mundo são navios, na sua grande maioria, produzidos pela Hyundai e operados por alguma empresa da Hyundai. Então, nesse sentido, e olhando a Hyundai, tanto a nível mundial quanto a nível Brasil, a gente tenta controlar todas as etapas para evitar que existam falhas de projeto ou falhas de componentes. E acho que o melhor exemplo é que a Hyundai Motor Brasil é hoje uma das poucas montadoras no país que ela testa 100% dos seus veículos diariamente na nossa pista de testes de 2,8 km em Piracicaba. Então, eu acho que o que está acontecendo agora nas notícias, ela permite que as marcas reavaliem a forma de desenvolvimento dos seus projetos e assegurem que esses projetos foram testados ao máximo, tá? Ou seja, erros podem acontecer para qualquer marca, tá? Mas, ou seja, cabe ao fabricante a gente tentar ao máximo minimizar esses erros, tá? Então, acho que do ponto de vista montadora é o que eu tenho a dizer, mas queria saber a opinião do Ramalho aqui. Bom, eu trabalhei na indústria automotiva dentro de uma montadora durante 23 anos e posso dizer que houve uma evolução muito grande da indústria automotiva de 1, 2 décadas para cá, né? A velocidade que um recall como esse foi identificado e foi trazido a público mostra que há uma transparência e uma preocupação. Isso cria um transtorno de imagem? Cria. Não só para a própria marca, mas para as montadoras, porque o consumidor acaba falando, nossa, nossos carros não têm qualidade, e não é verdade. Né? Nossos carros têm qualidade sim, como foi dito aqui pelo Ángel, existe sim uma preocupação maior, menor, ou seja, na entrega desse produto ao consumidor final, e essa estratégia que a gente acabou de ouvir aqui de testar 100% é uma coisa diferente, uma coisa que realmente dá mais tranquilidade, porque quando você submete o carro a trepidações, a uma situação
de teste, de avaliação, você consegue detectar talvez uma anomalia como essa e evita que antes que o produto esteja colocado à venda, você possa se precaver. Mas, fixando aqui na pergunta, é uma evolução. A gente entende hoje que as montadoras no Brasil estão muito mais maduras para chamarem um recall e assumirem um recall perante a sociedade. Isso é muito bom. Certo, agora lembrando que é importante também que o recall, na verdade, muita gente associa o recall com uma coisa ruim, né? E ao contrário, né? O recall é uma coisa boa, quer dizer, a fabricante identificou que existe ali um defeito, um problema, que isso pode causar algum problema mais sério, enfim, chama esses produtos para serem atualizados. Mas então vamos continuar falando de linha HB20, quer dizer, ainda falando dessa concorrência aí que talvez seja mais importante, né, no momento, eu queria saber o seguinte, entender por que teve essa estratégia, quer dizer, por que vocês resolveram lançar primeiro o hatch e depois o sedã? Porque inclusive vocês anteciparam a venda do sedã, né? No primeiro momento era para iniciar as vendas agora em novembro, mas acabaram antecipando um pouquinho, no finalzinho de outubro já tinha sedã na concessionária. O que aconteceu? Vamos lá, Tião. É o seguinte, tem uma parte fabril e tem outra parte estratégica. O hatch é o nosso automóvel mais vendido, tá? Então, a gente focou em lançar esse carro primeiro, mas um leve atraso do sedã de 30 dias. Na época, quando lançamos o hatch em Comandatuba, nós apresentamos toda a linha, que raramente uma montadora apresenta toda a linha ao mesmo tempo. Normalmente uma montadora lança o hatch, vou dar um exemplo, em novembro e vem com o sedã em fevereiro ou março. Okay. A gente lançou o hatch em setembro para a imprensa, começou a vender no dia 10 de outubro o hatch, o sedã começou a vender uma semana depois. Okay. E a próxima versão, a versão Cross, começa a vender nesse mês, agora em novembro. Na época, a gente quis, não mostrar todas as cartas ao mesmo tempo, tá? Muito bem. Mas, basicamente, foi um lançamento simultâneo do ponto de vista comercial, das 3 versões. Eu tenho uma pergunta para o Rodolfo. Quando o HB20 chegou, quer dizer, quando as primeiras imagens do carro foram divulgadas e tal, muita gente gostou, questão de gosto, né? Muita gente gostou e tal, mas a gente teve muita crítica também em relação, principalmente à dianteira, né? Teve alguns internautas mesmo. Aliás, lembrando para todo mundo que quem quiser fazer pergunta pode fazer aqui no nosso canal, e o pessoal vai responder aqui ao vivo, e depois as perguntas que eventualmente não conseguirem responder, a gente vai responder num segundo momento lá no site do Jornal do Carro. Mas enfim, voltando lá. A gente teve muita crítica em relação ao desenho do carro. Teve gente que falou, o desenho ficou parecido com carro antigo e tal, a grade ficou muito grande, enfim. Eu queria saber como é que vocês fazem o teste de produto, né? Esse teste que eu falo como é que vocês fazem para identificar se o consumidor vai gostar do carro? Porque no Brasil, por exemplo, o desenho é uma coisa, o design, né? É uma coisa muito importante para na hora do consumidor decidir por esse ou aquele produto. O primeiro HB20, quando foi lançado em 2012, eu acho que ele foi um sucesso absoluto em termos de design, né, e outros equipamentos, mas acho que o design foi realmente uma revolução para a época. E acho que a marca Hyundai, ela busca sempre desafiar o mercado, sempre mudar um pouco o status quo do mercado, né? E eu acho que o novo HB20 ele veio com uma proposta de design, uma revolução em termos de design. Ele abre aí uma nova linguagem de design da Hyundai no mundo, então os próximos carros da Hyundai terão esse novo linguajar de design, vamos dizer assim. O Azira novo que acabou, desculpe de interromper, o Azira novo que acabou de se apresentar na Coreia, inclusive, já traz essas linhas, né? Sim, da HB20. Tanto o Sonata, o novo Sonata, agora o novo Azira e o novo HB20 são os 3 carros que incorporaram a 100% a nova filosofia de design. Então acho que tudo que é muito impactante de novo gera um certo impacto, né? E acho que agora acabando de vender o HB20 antigo e começando o novo, as pessoas vão cada vez mais se acostumar mais com o novo design. Eu acho que de repente é algo que leva um certo tempo para se acostumar no mercado, mas não tenho dúvida que nós não temos dúvida que isso vai se consolidar em pouco tempo. E estamos tendo muito feedback, como você comentou, sobre como é que a gente chega nesse ponto, né? Então são anos e anos de estudo, né, que a gente vai ter uma série de model reviews ao longo dessa etapa, né, vendo como é que o design está evoluindo, dando algumas opiniões. A gente testa o carro no mercado antes também, seja em imagens, seja em protótipo tamanho real. E durante todo esse processo ele foi muito, muito bem aceito. E então acho que isso deu muita confiança para a gente, né? Então a gente sabe que gera um certo impacto no começo, mas acho que ao longo da sua vida aí nesse começo vai se normalizar, eu acho. Em relação a mix de equipamento, né? Porque, por exemplo, eu tinha avaliado esse carro lá na Coreia do Sul, inclusive,
e ele trazia lá, esse carro trazia alguns equipamentos que a gente viu lá que aqui acabaram chegando nas versões de topo, né? Então, por exemplo, hoje você tem, falando em segurança, você tem, por exemplo, controle de tração e estabilidade, que são equipamentos muito importantes. Você tem frenagem de emergência, né? Quer dizer, talvez para quem está em casa aí, enfim, no escritório, talvez não saiba exatamente o que é isso. Quer dizer, o carro ele freia sozinho, né? Ele age sozinho, independentemente da ação do motorista ali para evitar um acidente, um atropelamento e tal, enfim. Mas esses equipamentos acabaram vindo nas versões mais caras, né? Então versões aí na faixa de R$80 mil mais ou menos, que é uma versão cara para um carro compacto. Mas por outro lado, por exemplo, você só tem 4 airbags, né? Quer dizer, como é que funciona a escolha desses itens, enfim? Como é que você faz esse mix? A gente busca ali um bom equilíbrio entre segurança, conforto, conectividade a cada faixa de preço. Então não adianta a gente tem a tendência de querer oferecer tudo para o consumidor, né? Mas você vai chegar no nível de preço um pouco fora de mercado. A gente tenta balancear um pouco a oferta do que vai ter em cada carro e a faixa de preço que ele tem que estar posicionado. Então, como você comentou, a gente tem os 4 airbags, então são 2 airbags frontais e 2 laterais, dando aí uma adequada proteção passiva para o consumidor nesse nível nesse segmento de veículos, né? E a gente decidiu investir no item inédito, que é o sistema de frenagem autônomo, que é um dos principais acidentes que acontecem no dia a dia no trânsito. Você anda e para, e você choca com o veículo da frente, né, na traseira do veículo da frente. E nesse quesito, o sistema ele consegue, né, até 50 km por hora, ele consegue evitar que essa colisão ocorra, tanto com o veículo como também com o pedestre. Então, é uma tecnologia nova, inédita no segmento, presente somente em carros mais de luxo. Então, quando você traz uma tecnologia nova como essa, ela ainda é cara, então fica difícil a gente conseguir colocá-la em todas as versões na gama. Mas o que eu posso adiantar é que em breve a gente vai estar aí, dando um pouco mais de acesso a esses itens ao longo das versões do novo HB20. Então, em breve o mercado vai ter um pouco de novidade em relação a isso. Ok. Então, até respondendo uma pergunta aqui que chegou do João Batista, ele pergunta assim, aliás, desculpa, do Carlos Franco, ele pergunta por que mudar tanto o carro até no desenho que já era bonito? Então, acho que essa pergunta está respondida. Agora que o João Batista pergunta qual é o torque do motor, se ele tem uma boa arrancada, né? Então isso aí eu acho que eu posso responder. Embora eu tenha dirigido um carro que ainda era um protótipo, né, e não foi aqui no Brasil. No Brasil a gente tem tecnologia flexível e eu dirigi o carro com um motor a gasolina. Eu posso garantir que o carro ele é bacana, melhorou, potência passou, né, que agora tem um motor 1.5 turbo com injeção direta, enfim. A potência subiu de 105 para 120 cavalos, né? Isso, o motor 1.0 turbo com injeção direta ele foi a 120 cavalos e são 17,5 kg de torque a apenas 1.500 RPM. De 1.500 RPM até 3.500 RPM você tem o torque máximo do motor. Então, praticamente no dia a dia, abriu o semáforo, já saiu com o carro, já tem o torque máximo do motor no dia a dia. Então, isso é muito mais força para você andar com o carro no dia a dia. Tá certo. O Miguel Santana Filho, ele pergunta aqui se houve alguma melhora na suspensão traseira. A gente busca sempre otimizar o compromisso entre conforto, ou seja, ser um carro que consegue absorver bem as questões regulares da pista, mas também dá estabilidade necessária para o carro fazer a curva, ou seja, o carro ter uma boa estabilidade em situações dinâmicas. Então, a gente busca sempre melhorar esse compromisso no macio da suspensão. Já tinha um bom compromisso no antigo HB20, a gente agora fez apenas um pequeno ajuste para poder melhorar ainda mais essa relação entre conforto e dinamismo. Agora é interessante, né? Porque falando nessa resposta de dinâmica e tal, o carro, na verdade, ele é um novo HB20, a gente está falando da linha como um todo, né? Estamos falando do HB20 hatch, do HB20 sedã e do HB20 aventureiro, né? Que é o HB20X, mas ele não mudou de plataforma, né? Quer dizer, na verdade foi mantida a mesma plataforma. Isso também implica em que você não consiga instalar, por exemplo, algum tipo de equipamento, melhorar a arquitetura eletrônica, por exemplo? Não, nesse nível de segmento não. A plataforma dele é uma plataforma evoluída em relação à anterior. Então, acho que as plataformas atuais eles dão muita flexibilidade, né? Não necessariamente você precisa trocar a plataforma completamente de uma geração para outra. Você pode continuar usando a anterior com uma série de evoluções que ela consegue ser mais flexíveis, né? Então, isso permitiu o carro crescer em tamanho, permitiu o carro adicionar uma série de tecnologias novas que nós não tínhamos no anterior. Então, acho que a plataforma, ela, de forma alguma, foi um empecilho para fazer o carro evoluir. O carro evoluiu bastante, mantendo a plataforma anterior, mas com as evoluções necessárias para chegar onde a gente conseguiu chegar com o novo HB20. Okay. Agora tem uma pergunta para o Ramalho. Em relação à segurança, quer dizer, no Brasil a gente tem melhorado a segurança dos carros, né? Quer dizer, você tinha antes só cinto de segurança, depois vieram os airbags obrigatórios e tal. Está chegando aí uma nova legislação mais rígida, né, em relação à segurança. Mas, por exemplo, a gente não tem no Brasil ainda, o HB20, por exemplo, tem numa versão de topo a câmera traseira, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se eu não me engano, a partir do ano que vem já vai ser obrigatória a câmera traseira para você evitar, por exemplo, atropelamento de criança ou colisão em pequenas manobras e tal, né? O que a gente pode esperar
das montadoras para os próximos anos em termos de evolução de segurança para o motorista e para quem está do lado de fora do carro, para o pedestre, que não necessariamente sejam obrigatórias por lei? Olha, em 2011 começou a introdução do airbag e ABS como obrigatório nos automóveis brasileiros, né? Nós do Observatório Nacional, nós somos contra qualquer coisa que proíba ou obrigue, né? Porque você sempre cria um problema para o outro lado. Mas foi uma conversa muito interessante que nós tivemos com a Canfávia na ocasião e foi introduzido o ABS e o airbag em todos os automóveis. Então, de 2011 a 2014, hoje houve uma mudança. Então, hoje você não consegue comprar um carro no Brasil, seja importado ou fabricado aqui, que não tenha esse dispositivo. Com isso, fez com que o preço caísse desse componente. Então, hoje, esses dispositivos têm um valor agregado muito grande em termos de segurança e pouco impacto financeiro na sua oferta, né? O 2018 já introduzimos a questão do ISOFIX, que é o sistema de fixação de cadeirinha, para facilitar a colocação e a retirada da cadeirinha, mas mais do que isso, dá realmente uma segurança à criança, porque a atual cadeirinha fixada com cinto de segurança, a gente mesmo percebe que ela não tem uma fixação correta e pode causar uma lesão numa criança no impacto de uma velocidade um pouco maior. Quando a gente vê chegando agora com a Rota 2030, que foi o acordo feito entre a indústria e o governo, há um acordo de introdução de novas tecnologias até 2030. Okay. E pelo que eu vi aqui, fiquei muito contente de saber, a Hyundai saiu na frente, né? Esse é o modelo melhor, né? Quando a indústria puxa, ou seja, uma montadora se coloca à frente das outras, oferecendo esse produto, e aí as demais vêm atrás, né? Então isso é muito legal, melhor do que você obrigar a ter esse componente. E a frenagem autônoma certamente vai ajudar bastante, porque a principal causa de colisões traseiras, seja urbanas ou rodoviárias, são as colisões traseiras, né? E que trazem um dano muito grande. E principalmente para o próprio seguro. Tem um impacto colateral bem interessante. As colisões, para efeito do seguro, a maioria são colisões traseiras. A hora que você diminui esse tipo de colisão, você tem uma oferta de seguro mais agradável para o consumidor, né? Porque se você tem muita colisão, o preço aumenta. Então essa é uma notícia muito positiva, né? E existe já um calendário, né, que a indústria está preparando até 2030 dentro desse projeto para que seja introduzida novas tecnologias no automóvel. Se você pegar o tripé via, veículo e pessoa, né, a questão dos veículos é o que o Brasil mais evoluiu, é o que o Brasil tem mais uma condição muito próxima ao dos países desenvolvidos, ou seja, a tecnologia no automóvel. O que nós estamos avançando agora é a questão das rodovias. Temos um projeto chamado Rodovias que Perdoam para introduzir tecnologia, porque se o ser humano falhar, a rodovia absorva isso e você não precisa pagar com a sua vida aquela falha humana, e principalmente numa sociedade onde a nossa formação do condutor é muito ruim, muito precária. Nós somos adestrados a tirar habilitação, esse é um fato. Nós decoramos placa e pouco sabemos dos riscos, né, de percepção de risco ao dirigir um automóvel. Então isso é muito bem-vindo. E o terceiro eixo, que é o fator humano, que é isso. Nós estamos tentando introduzir uma nova formação do condutor, uma maneira diferente de ensinar a pessoa a dirigir. Ok. Eu tenho uma pergunta para o Angel agora. O Angel já trabalhou no Brasil em outras marcas, enfim, já morou no exterior, já trabalhou no exterior aí com automóvel também. Ele conhece bastante do perfil de consumidor estrangeiro e do consumidor brasileiro. Ainda falando dessa questão de segurança e de escolhas de equipamentos e tal, quer dizer, fica muito claro que no Brasil o consumidor, na hora que vai comprar o carro, ele está muito menos preocupado com essa segurança, né? Embora o Ramalho tenha dito aí, a gente conversou, para vocês entenderem, a gente conversou um pouquinho antes, a gente tivemos um bate-papo aqui um pouquinho antes de entrar no ar, e o Ramalho estava falando dessa coisa, quando você bota o microfone na boca lá do consumidor para ele fazer uma análise e tal, o que leva ele a comprar um carro, ele sempre vai falar que segurança é importante, mas na hora de pagar ele não quer pagar.
Né? Então, essa pergunta, quer dizer, o que você acha que tem que ser feito para conscientizar o consumidor brasileiro e para que o consumidor passe a se importar mais com essas questões de segurança? Quer dizer, na hora que ele vai escolher um carro, por exemplo, ele escolheu o carro porque o carro tem esses sistemas de segurança e não se importar necessariamente só com a roda que seja bonita, que o acabamento, a costura do banco seja coloridinha, enfim. Vamos lá, vou dividir a tua pergunta em duas partes. Ok. Primeiro de tudo, tá? A gente mora num país onde as pessoas têm paixão por carro, tá? É paixão, seja na utilização do carro, ou é paixão até no automobilismo, tá? Você vai nos Estados Unidos, a paixão pelo carro não é que nem a paixão aqui. Vou te dar um exemplo. Qual é a primeira compra que um jogador de futebol faz? Quando ele começa a ganhar, vamos dizer, um salário acima dos 20 mil reais, é um carro. Não é uma casa, não é um apartamento. É o carro, porque o carro é o símbolo que ele chegou lá, que ele está chegando lá. Ele leva aquele carro. A casa e o apartamento ele não consegue levar na boate, no restaurante. O carro sim. Então, acho que a gente está num país onde as pessoas gostam muito de carro, estão experimentando outras formas de mobilidade hoje, carros compartilhados, patinetes, bicicletas elétricas, mas você não tira o fator que a pessoa gosta de carro. Tem muitos veículos dizendo que os jovens não querem carro. Tudo bem, hoje realmente, aos 18, 19 anos, talvez ele ou ela, que mora num centro urbano, não quer um carro. Mas ele ou ela, te falo, 90% deles, tendo poder aquisitivo, vão estar andando num carro até os 28 anos. E se eles comprarem seu primeiro carro aos 28 e não aos 24, 25, vai ser um carro mais completo. Então, de um lado, você tem a paixão pelo carro, que leva os itens que você falou, roda, som, design, pintura, teto. Mas, de outro lado, você também está tendo uma conscientização. Você tem institutos que nem o do Ramalho, você tem montadoras como a nossa, que trabalham em conjunto, em campanhas tipo Maio Amarelo, tá? Conscientizando. E as famílias, principalmente no tema SUV, que a maioria das pessoas que estão comprando um SUV, se não é a esposa que ela mesma está comprando, é ela que faz a decisão, tá? Não é o marido. E é muito provável que é ela que está usando o carro durante a semana, tá? Então, essa senhora, jovem mãe um pouco mais velha, ela está levando o que há de mais precioso para aquela família, que são as crianças. Então, eu estou vendo uma conscientização do tema segurança, principalmente no tema das cadeirinhas ISOFIX. Os nossos clientes hoje, quando eles vão visitar uma concessionária, a pergunta que eles fazem, tem ISOFIX? Você tem criança? Então, eu vejo essa conscientização de uma forma natural que está acontecendo, mas está vindo de movimentos na sociedade. Ok. E as montadoras, desculpa, precisam apoiar isso, tá? Muito bem. O Fábio Nunes Cavalcante perguntou aqui se a Hyundai pensa em baixar um pouco do preço do HB20. Acho que eu não sei se é essa pergunta, mas enfim. Mas eu queria pegar essa esteira aí da pergunta do Fábio e perguntar para você o seguinte. O que seria possível fazer? Como é que a gente conseguiria fazer no Brasil o mesmo nível de carro que a gente faz, com qualidade, enfim, com sistemas de segurança importantes, e de entretenimento também, né? As pessoas querem entrar no carro, você quer parear o seu celular ali, enfim, você quer ver o aplicativo de trânsito e tal, mas você oferecer esse mesmo nível de qualidade, mas conseguir baixar preço. O que precisa ser feito aqui no país para a gente baixar o preço do carro? O seguinte, um dos principais empecilhos hoje é a carga tributária, tá? Ela é muito pesada. O automóvel ainda é visto no nosso país como um bem de luxo. Então, dependendo do automóvel, a carga tributária pode chegar aos 50%. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Número 2, à medida que mais montadoras incorporam as últimas tecnologias, você termina barateando. Foi o que o Ramalho comentou. Airbag, ABS, eram itens caríssimos 7, 8 anos atrás. Hoje, eles viraram itens de série. Então, a primeira montadora que traz um item desses, ela paga, vamos dizer, pesado para
nacionalizar esse item ou importar em baixa escala. À medida que você aumenta a escala, dá para baratear as coisas. Com relação ao HB20, a pergunta do Fábio. O Fábio Nunes Calgary perguntou, vocês pensam em baixar um pouco o preço do HB20 de topo no futuro? Vamos lá, Fábio. Como foi adiantado pelo meu colega, em breve teremos outras versões, umas com mais conteúdo, outras com menos conteúdo. Então, acho que você vai ficar surpreso de uma forma positiva, tá? Ok. Agora, a gente conversava também um pouco antes aqui nos bastidores, falando que a Hyundai hoje no Brasil, ela atua nos dois segmentos aí que são os mais concorridos e também com maior volume de procura, vamos dizer assim, de público, né? Eles estão nos veículos compactos, principalmente com o HB20 hatch e o HB20 sedã, que tem produtos aí numa faixa de preço intermediária, e estão no segmento de SUVs compactos também com Creta, que é um produto de sucesso, né? Quer dizer, está sempre ali no topo do ranking de vendas. Eu queria saber o seguinte, o que temos de novidade esperando para ele? Muito se fala sobre uma picape e tal, enfim. Eu sei que para você é complicado falar sobre produto, porque tem muito aquela questão lá da matriz na Coreia, mas enfim, tem expectativa de chegar novos produtos aí, além dessa linha, não? Tio, a gente sempre está avaliando o mercado, tá? A nossa fábrica está operando em capacidade plena, basicamente desde 2013, 3 turnos, 6 dias na semana. Então, a gente está avaliando sim, mas acho que como boa empresa asiática, tudo fazemos de uma forma ponderada. Então, nós não queremos ser mais um. O HB20, logo após seu lançamento, rapidamente se tornou o segundo carro mais vendido do país. O Creta, no primeiro ano, foi o segundo SUV mais vendido no segmento dos SUVs compactos. E isso um ano incompleto. No seu segundo ano, foi o SUV mais vendido dos segmentos compactos. E tinham, sem qualquer venda locadora ou venda para frota. Ou seja, nós queremos fazer... se a gente vai introduzir um produto, é para sermos um dos principais concorrentes. Não para seguir os outros. Então, estamos avaliando, nesse momento não há nada definido com relação ao novo produto. É isso que eu posso dizer agora, tá? Ok. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que é para você também, viu, Angel? Eu não tenho o nome da pessoa que perguntou aqui, mas ele pergunta o seguinte, qual produto que a Hyundai não tem ainda hoje e gostaria de ter? Falando evidentemente de Brasil e Hyundai Motors Brasil, né? Olha, o segmento que mais cresce é o segmento dos SUVs, tá? A gente enxerga oportunidades em subsegmentos do SUV. Então, eu gostaria de ter mais SUVs, tá? É isso que eu posso falar. Ok, tá já. Puxa vida, para mim passou tão rápido, já estão me falando aqui, estão soprando aqui que já está terminando o nosso tempo. Eu queria aproveitar esse finalzinho, para mim é um grande prazer receber vocês aqui. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, cada um de vocês aí a respeito dos assuntos, enfim, que vocês costumam tratar no seu dia a dia. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Ramalho, faça as honras. Olha, falando um pouquinho do que nós abrimos nosso bate-papo, aproveitar a audiência do projeto do Estadão, falar para o consumidor para que ele faça o recall. O recall é importante. Hoje o índice de recall é muito baixo no Brasil, em torno de 40% a 50%. O próprio governo criou mecanismos para que o próximo ano você não consiga transferir seu carro sem que ele seja realizado o recall. Então o recall é muito importante. E é um crime você vender o seu carro sem realizar o recall, principalmente porque a família que está comprando esse carro desconhece esse recall, porque você foi comunicado, né? E isso é muito perigoso. Então, já que a montadora está avisando, né, comunicando esse recall, que ele seja executado. Essa é uma informação importante. Muito bom. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, Tião, eu queria deixar como recado aqui, avisar que a Hyundai está sempre de olho no mercado brasileiro, não medindo esforços para atender o que o consumidor realmente deseja e necessita. Então a gente vai estar aí em constante mudança para adaptar o nosso produto sempre que possível para atender o mercado brasileiro. Nós estamos sempre escutando o que a gente está falando e refletindo ao 100% daquilo que ele diz para a gente tenta refletir isso nos nossos produtos. Então fiquem atentos que novidades terão e tenho certeza que vai chegar ao gosto do brasileiro. Obrigado. Eu acho que, da minha parte, eu foco muito no cliente. Eu queria comentar que nós valorizamos muito os nossos clientes.
sabemos que a segunda maior compra que a maioria dos nossos clientes fazem é um automóvel. Então, quero agradecer a todos os clientes Hyundai e agradecer aqueles que ainda estão por vir no futuro. Obrigado por estar aqui contigo hoje, Tião. Eu agradeço a presença dos nossos convidados aqui, agradeço a você que participou. As perguntas que eventualmente não puderam ser respondidas aqui, porque o tempo acabou sendo curtinho, achei que ia dar para falar muito mais, enfim. Mas a gente se compromete aqui a pegar essas perguntas, aliás, encaminhar para o pessoal aqui da Hyundai. Em breve a gente sobe lá no nosso site do Jornal do Carro, jornaldocarro.com.br, vamos subir essas respostas aí, enfim, e você confere a íntegra dessa entrevista, desse bate-papo, né, na verdade, que a gente teve aqui nos estúdios da TV Estadão, aqui por meio do Jornal do Carro. Você confere a qualquer momento aí no nosso site, jornaldocarro.com.br. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela presença de todos aqui e até breve.